Oi, oi, espero que você esteja bem. Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha história de como foi essa entrada no mundo da organização, que eu sei que muita gente ou está completamente dentro ou está completamente fora. Se você é uma pessoa organizada, gosta desse mundo da papelaria, planner, agendas e todas as coisas afins, é, acredito que esse vídeo talvez não seja tanto para você, mas eu vou adorar que você esteja aqui também escutando, compartilhando. É, e, enfim, vamos lá. No final do vídeo eu vou responder a pergunta que eu deixei aqui no título, né, praticamente, que para responder qual que é o melhor. Ou planner, agenda, sei lá o que for, de papel, digital. Vou explorar um pouco disso com vocês nesse vídeo. Então, vamos lá. Quando eu estava no ensino fundamental, minha escola sempre deu agenda para a gente de todo ano eles davam uma agenda. E eu não usava muito essas agendas, porém eu usava para escrever tarefas, atividades, trabalhos, outras coisas que tinha e ficava só por isso. A agenda para criança é tipo praticamente só para usar os adesivos que tem ali, né? Não deu muito certo. Até que chegou o período de pandemia, 2020, e foi um momento delicado para muita gente. Do nada a gente teve muito tempo livre, não tinha mais nem o que fazer, tivemos que ficar inventando coisa, e foi nesse momento que eu entrei no mundo dessa organização de planejamentos e enfim, etc. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esse caderno aqui. Eu fiz não, eu preenchi, né, completei, que foi minha entrada nesse mundo foi começar a explorar o mundo do bullet journal. Sim, do nada, só caí de paraquedas e o incrível mundo do bullet journal. Bujo para os mais íntimos. E esse aqui foi meu primeiro caderno e praticamente o único. Ele é muito especial para mim. Eu tenho um lugarzinho guardado no meu coração. E ele foi a minha porta de entrada nesse mundo, praticamente. Então, surgiu várias listas, todo mês era decorado e realmente era muito tempo livre. Mas, como eu falei, era 2020, eu estava no primeiro ano do ensino médio e não tinha lá tanta coisa para fazer na pandemia. Então, se planejar não era uma coisa muito útil na minha vida naquele momento. Então, foi mais para registros do que eu estava fazendo. Inclusive, tem uma parte que eu fiz que eu tava relembrando agora, que eu nem lembrava de ter feito, que foi esses registros de cada dia. Eu tava contando os dias da quarentena, que dia era, e 3 coisas que eu fiz ou que se destacaram naquele dia. E, nossa, eu comecei a ler uns pedaços que eu nem lembrava mais, e foi muito gostosinho, muito legal. E essa aqui, o meu caderno, meu queridinho. Passamos para 2021. O ano acabou, meu caderno acabou também, por mais que eu tinha começado lá para março. Ele acabou no final do ano também, porque não era tantas páginas assim. E eu fazia bastante decoração, então era mais isso, era mais artístico de qualquer coisa. Entrei em 2021 com um bullet journal diferenciado. Não mais no caderno, mas sim num caderno inteligente, que se você não conhece, é aquele caderno que você consegue destacar a folha e colocar ela em qualquer outro lugar do caderno, tanto para frente quanto para trás, no mesmo lugar. Enfim, ela tem esses cantinhos aqui. Peguei um caderno, eu acho que é o tamanho A5, que é o médio, se eu não me engano, e comecei a fazer muitas colagens, planejamento, e esse aqui foi meu, mais ou menos um exemplo de como que eu fazia. Aqui, ó, muito planejamento e comecei a entrar na parte do diário em si, então eu fazia muitos registros da minha vida. E isso que eu vou descrever como um diário, tá bom? Não é tipo o diário, ai, meus sentimentos de hoje, não. Era mais um acontecimento da minha vida, que é uma coisa que eu faço até hoje. Inclusive, gosto bastante. Porém, 2021 foi um ano mais ou menos de muitas mudanças na minha vida. Inclusive, se você me acompanha aqui há não sei quanto tempo, você sabe que aqui no canal tem alguns vídeos de me mudei para o internato.
Então, consequentemente, também saí da dança, se você é da parte mais antiga aqui no canal. E foi um ano de muita mudança na minha vida. Ali tava voltando pro presencial e tal. Então, acabei, além dele, entrando no mundo também do digital. Conheci o Notion, que você não, caso você não conheça, o Notion é praticamente um caderno em branco, só que é digital. Você consegue fazer praticamente tudo nele quando você pega o jeito. O problema é pegar o jeito, que ele é meio complicadinho, não tem versão em português, só em inglês, então ver alguns vídeos no YouTube ajuda bastante, mas é mais questão de pegar o jeito. Comecei a pegar o jeito lá, me adaptei e fiquei nesse meio termo, esse caderno aqui, que por acaso tá sem capa, mas ele tá inteiro, tá? Se tornou meio que secundário, só para os registros diários, e o meu principal foi mesmo no Notion. Como eu estava no internato em 2022, achei mais prático, até porque eu não estava com tanto tempo de decorar as páginas que eu estava fazendo colagem, desenhos, etc., além dos registros diários ali do papel. E no Notion também não ficava tão prático para mim. Entrei no mundo de novo do papel e comprei um planner. Foi o meu primeiro planner que eu tive em 2022. Ele atendeu muito bem minhas necessidades, que era tipo coisa básica só de tarefa da escola, rotina, e deixei de lado um pouco essa parte de diário que eu gostava bastante, então realmente fez muita falta para mim, a parte do diário. Também tinha planejamento mensal, então aqui tá praticamente todo o meu 2022, só que sem os registros diários, o que eu acho que eu sinto muita falta. Então, pra mim, planner é um negócio meio ruim por causa disso, não tem todo um espaço que você quer pra ser mais criativo, fugir um pouco do planejamento. Só que eu também entendo que o planner, ele não tem essa finalidade, ele tem a finalidade só de, tipo, planejar realmente essa semana. Então, se a sua necessidade de planejar a semana, comprar um planner assim, mais livre, né? Então, tipo, tinha muita colagem aqui de anotação e tal. Esse, por exemplo, tem coisas para anotar de água quando você bebeu, tem um habit tracker pequenininho, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, só que ele não tem horários, que é uma coisa que esse ano eu comecei a sentir um pouco de falta, mas já vou chegar lá. Então, esse foi o meu planner de 2022. Então, fugi um pouco do planner, porque, como eu disse, eu tava sentindo falta dos meus diários, né, do registro diário. E eu não comprei, mas eu ganhei de presente em 2022, que no caso fui eu que escolhi, então tanto faz. Comprei esse planner também, ele é um planner, só que ele é bem mais espaçoso, que também é um fichário da Cícero, e também além de ser lindo, né? Então, eu voltei com o meu diário, basicamente, mas também me atrapalhei. Então, algumas colagens, um negócio mais minimalista, entrei no mundo mais minimalista aqui. Só que eu me atrapalhei um pouco na questão de planejamento. Então, meu habit tracker virou um negócio pequenininho aqui no canto e era muito mais um registro diário do que um planner em si. Até porque ele não estava comportando de tamanho, né, os dois, que era a minha necessidade mesmo. Então, esse aqui, 2023, já tinha saído do ensino médio, meu primeiro ano de faculdade. Esse aqui. Mas o fichário, ele é bom. Eu saí do planner em si também para comprar o fichário, que também era um planner, né? Além do espaço, também por conta da questão de ficar trocando de folhas. Como eu estava no caderno inteligente, eu podia alocar a folha em qualquer lugar do caderno que não ia fazer muita falta. Então, fazer uma folha só com um to-do list, por exemplo, eu podia, se eu não terminei aquela folha na semana, eu podia arrastar ela para outra semana junto comigo. Não precisava ficar naquela folha em si, porque ela era destacável. E era uma coisa que eu sentia falta quando eu comprei o planner em 2022.
não ter essa flexibilidade. Só que o planner do fichário, ele era grande, um espaço mais ou menos, dava para ser mais criativa ali dentro, mas não tinha muito espaço. E além dele ser meio grande também, não ajudou muito, porque apesar dele ser um tamanho de um A5 praticamente, ele é mais comprido aqui do lado, então carregar ele para todo o canto também não se tornou uma coisa muito prática. Então, todas essas questões, além de que ele também não tinha tipo, sei lá, o pedaço dele para escrever é só um retângulo. Então, sei lá, para mim não deu muito certo. Pensei e achei melhor 2023, 2024, esse ano, voltar pro basicão, que era o mais flexível, né, que eu tinha no momento. Comprei um Moleskine preto, classicão, tudo no caso eu comprei ele apontilhado, só de pontinhos. E pensei, vou voltar pro bullet journal normal, dessa vez menos artístico, né, porque é uma coisa que eu hoje não tenho tanto tempo para me dedicar nas artes. E voltei para ele basicão. Comprei esse Moleskine preto e o que aconteceu? Senti a falta da estrutura do planejamento de novo. E então ele acabou sendo mais um diário do que o planejamento em si. Eu vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz ele por dentro. Só que diferente de 2020, como eu disse, não muito artístico. Eu pensei mais em fazer algo mais, como é que eu posso dizer, mais minimalista, voltando mais pro método do Ryan Carroll, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano, o criador do Bullet Journal, né, do método Bullet Journal, que é Moleskine preto de preferência, né, eu gosto mais preto, mas Moleskine, folha lisa, vai lá e faz daquele jeito. Eu adaptei um pouco o meu método para as minhas necessidades e acabou virando o que eu estou usando hoje em dia, que é registros diários com um pouquinho de planejamento, mas o planejamento é mais nesse pedaço pequenininho aqui. Então, realmente senti uma falta do planejamento esse ano, mas estava rolando normal, o ano tranquilo, no ritmo dele normal. Vou mostrar outra página também dos registros mensais. E, enfim, não estava rolando muito, surtei um pouco no final do ano. Aqui, ó, fiz a parte mais específica do Habit Tracker, tem uma visãozinha mensal pequena, não é aquela grande que nem tem geralmente nos planners, as datas importantes do mês, que às vezes ultrapassava um pouquinho, mas tudo bem, e um to-do list pequeno. Acabei não utilizando muito esse to-do list, porque ele, como eu disse, não tinha essa flexibilidade de ficar trocando junto comigo. Cheguei até a usar um post-it, não sei se eu vou achar aqui, em um momento, opa, achei. Num momento, então, comecei a usar um post-it para flexibilidade de ficar trocando junto de semana com semana, mas acabou não rolando muito e voltei pro digital, pro Notion, lá no começo do ano mesmo. E foi uma coisa que me ajudou bastante, porque eu consegui dividir em várias áreas da minha vida. Como eu estava na escola, quando eu comecei a usar a primeira vez, não tinha tanta finalidade assim, porque, enfim, eu era meio desleixada. Mas agora que eu tô usando bastante, então tenho pasta compartilhada com outras pessoas no Notion, tenho uma parte só para o meu trabalho, uma parte só para criação de conteúdo, uma parte para faculdade, estudos, enfim, um controle de tudo na minha vida no Notion. E aqui ficou mais o diário. Só que, como eu falei, eu sou muito do papel, não do digital. Então, apesar de usar muito o Notion também esse ano, eu dei uma surtada no final do ano agora, lá por outubro, mais ou menos, a metade de outubro, que eu falei, não, preciso do papel. E foi daí que saiu tradicional tabelão Excel normal, só que adaptado com as minhas necessidades, os meus horários,
os dias da semana, né? Porque no final de semana geralmente eu mais descanso. E, enfim, surgiu essa planilhona do Excel, que não é do Excel, porque eu fiz no Canva, mas, enfim. Então, porque eu precisava de horário, precisava desse planejamento. Então, acabou surgindo essa folha, imprimi várias folhas até o fim do semestre, que é na outra semana, mas acabei não usando mais. Então, ficou meio que planejado as coisas, mas nem usei tanto. Quer dizer, na hora do aperto ajudou bastante, mas agora eu desapeguei um pouco e, por escolha ou não, ganhei de aniversário um planner pro ano que vem, que, por incrível que pareça, por mais que eu tenha muita necessidade, muitos critérios básicos para ser cumpridos, ganhei um planner perfeito. Por enquanto ele tem parecido perfeito, não usei ainda. Então, até vou trazer outro vídeo aqui mostrando mais ele. Mas, basicamente, tem uma visão semanal bem grande, com horários, uns tópicozinhos no final, para as coisas mais pontuais. Também tem... não é datado, coisa que eu gosto. O Abstracker, financeiro também, importante. E assim, muito bom mesmo. Realmente, por enquanto, a única coisa que eu senti falta foi do to-do list, mas eu sou bem adaptada também, às vezes, com simples uma listinha em post-it. Então, isso aí vai ser uma coisa que eu vou ter que adaptar um pouquinho. Mas, por enquanto, é isso. E não vou recomendar porque eu ainda não usei ele, como eu falei. E a única coisa que eu não gostei tanto é que ele é um pouquinho grande. Então, deixa eu pegar meu desse ano. Ele é, tipo, tem uma diferençazinha no tamanho. Então, talvez faça alguma diferença no final. Mas ele também é meio leve. Então, está praticamente quase perfeito. Tá nos 90% ali. Mas, enfim. E é isso. E a resposta de é melhor papel, é melhor digital, melhor planner, bullet journal, agenda? A pergunta é, a resposta, na verdade, é depende. Depende para que finalidade você quer. Como eu contei toda essa história, foi o que eu falei. No começo eu usava agenda, não cumpria exatamente, porque eu não tinha demanda para ter uma agenda, não sei nem por que davam uma agenda para criança na escola. Bullet Journal ajudou muito no momento que eu tinha bastante tempo, consegui ser muito criativa, artística e tal. Tive que adaptar para o planner porque eu não tive tanta... não tenho mais tanto tempo para me dedicar para isso. Então, é realmente isso. Depende muito da sua necessidade do momento. Então, não tem uma resposta pronta. Você precisa analisar na sua vida o que você precisa ou não, das suas demandas. Tipo, como eu falei, agora para mim é muito importante que tenha horário na agenda para mim poder encaixar melhor as coisas, me planejar melhor. Então, para você talvez não seja uma coisa tão interessante ter horário na agenda, porque você tem uma rotina mais flexível, não sei. Ou, tipo, até apesar da minha rotina ser muito fixa, então... os dias na semana eles são diferentes, mas toda semana é a mesma coisa. Então, tipo, eu sei que até o dado momento, eu sempre vou na academia na segunda e na quarta. Então, eu já sei que segunda e quarta eu tenho academia. Não é uma coisa que eu preciso anotar. Porém, se você vai, hoje eu fui, agora eu vou na quinta, na outra semana vai na quarta, na outra semana vai na terça, é uma coisa interessante de talvez ter um horário para saber qual horário que você vai na academia, mas se você tem sempre um horário, é interessante ter um planner para saber que dia da semana que você vai, para não ficar sem ir. E são todas essas questões que você tem que analisar antes de escolher. Então, às vezes, eu não consegui me organizar, eu comprei um planner, não deu certo. Tenta uma outra coisa, tem várias opções. E tem até uns métodos japoneses que eu andei vendo um vídeo no YouTube, que eu não vou lembrar o nome para contar, mas que ele era diferente também. É tipo, toda a questão de método, do material que você usa, às vezes você prefere uma caneta, um lápis, já faz a diferença. Então, a questão de ir tentando, às vezes para você até vai
funcionar melhor a planilhazinha do Excel. Ou se quiser também, pode me mandar mensagem no Instagram que eu te mando o link dessa planilha aqui. Então, enfim, como eu disse, depende muito de você e das suas necessidades. Mas, enfim, se você se conectou, né, identificou com alguma parte desse vídeo, talvez já ajude você a identificar qual é o melhor material, até pela minha narrativa, meu enredo aqui do que eu contei da história, né? Talvez entenda que o bullet journal não seja tanto para você, mas um planner sim. E espero que você tenha gostado. Depois de muito tempo no YouTube, vou começar a aparecer mais vezes aqui, se tudo der certo. É um planejamento, plano para 2025 que já estamos começando, porque rotina é isso, né? E virada de ano também não é virada de chave, não existe virada de chave, existe mudança de hábitos. Mas espero que você tenha gostado. Se quiser também deixar ideias para outros vídeos que vocês querem ver por aqui, já tenho algumas ideias em mente. Espero trazer logo, ter um pouquinho de tempo para fazer isso. Mas vai dar tudo certo. Se você gostou desse vídeo, também se inscreve que vai vir mais novidades por aqui. E tchauzinho!